Bom dia! Que bom estar aqui com vocês no dia 25 de outubro, final do mês! E a Maria começou aí chamando a gente, falando pra gente que a gente é bem-vindo nesse culto a Deus, que você não veio para assistir, veio para participar. E eu agradeço muito a Maria, ficou bem legal aí o seu vídeo no seu balanço, que seu pai fez com o maior carinho, né? Esse balanço é legal, qualquer hora eu vou aí balançar nesse balanço. E agora a gente vai começar o nosso culto com muita alegria, cantando com o Marco. O Marco está cantando uma música que, na verdade, eu cantava quando eu era da idade do Marco. Você já pensou? Olha, essa música não é nova, essa música é bem antiga. E o pai do Marco, Alexandre, está tocando no violão e o Marco também está cantando. Meu barco é pequeno e grande ao mar, Jesus segura minha mão, ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Acontece que essa música tem 2 estrofes, não tem só essa não, tem uma segunda estrofe. E quem vai mostrar isso pra gente vai ser a Isabela e Inês, logo depois que o Alexandre e o Marco cantarem a primeira vez. Então a gente agora vai cantar com o Alexandre e o Marco, tentar decorar bem essa letra para a gente poder cantar de novo depois com a Inês e com a Isabela. Vamos lá? Deu para lembrar daquela história que a tia já contou aqui várias vezes, né? De uma tempestade e Jesus no barco com os seus discípulos. Deu para lembrar, né? É sobre esse momento mesmo que essa música fala. Agora a gente vai se concentrar, vai fechar os olhos, vai fazer assim com as mãos em respeito ao nosso Deus. E a gente agora vai fazer uma oração, que é a oração inicial do culto, uma oração de louvor ao nosso Deus. Quem vai fazer essa oração vai ser o Henrique. E a gente vai ficar bem tranquilo e quietinho, acompanhando a oração do Henrique, falando no nosso coração como o nosso Deus é importante. Vamos fazer a oração de louvor e gratidão a Deus. Senhor, quero te agradecer por ter nos abençoado. Quero te agradecer pela nossa igreja. Quero te pedir, Senhor, que nos guarde. Em nome de Jesus, amém. Bom, agora está na hora da nossa leitura bíblica. Desde o início do culto, eu sempre falo, tá com a Bíblia na mão? Eu estou com a minha Bíblia aqui o tempo todo, né? E a gente vai fazer a leitura que o Davi escolheu para o mês de outubro, que está em Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Lembrando da música que o Pedro cantou há uma semana, a gente vai abrir a nossa Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 2, e vai ler, junto com a Clara, do versículo 5 até
o versículo 11. E aí vocês se lembram, né, que a Maria escolheu para eu marcar minha Bíblia com verde água. Eu já marquei a minha Bíblia com verde água, eu já fiz uma estrelinha na minha Bíblia com verde água e agora eu vou usar o post-it verde, tá? Eu vou tirar um post-it verde. Vocês sabem o que é post-it, né? Aquele bloquinho que tem uma colinha aqui. Então, eu vou botar um post-it verde nessa página aqui, ó, da Bíblia, porque o post-it, ele não estraga a Bíblia, né? E ele pode sair a hora que a gente quiser. Então, além de pintar de verde, olha só que legal. A minha Bíblia ficou marcadinha, eu já sei. Esse aqui, ó, a passagem bíblica, a leitura bíblica do mês de outubro que a família do Davi escolheu em Filipenses 2, de 5 a 11. Até é legal, porque você pode até, olha, fechando a Bíblia, escrever aqui, olha, escreve aqui, né? Aqui tá Filipenses 2, de 5 a 11 e tal, que o Davi escolheu. Da forma como você quiser, tá bom? Então vamos lá, Clara, vamos fazer a leitura. Olha, lembra que essa passagem tem assim uns versículos que tem umas palavras assim muito difíceis, mas dá pra gente entender bem o que essa passagem da Bíblia quer dizer, tá bom? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação por ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Obrigada, Clara. Muito, 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 muito obrigada, tá bom? Agora a gente vai memorizar o versículo do mês de outubro que foi escolhido pela Bia e pela família dela. E aí eu vou trocar de lápis e vou pegar o lápis roxinho, porque eu marquei esse meu versículo com lápis roxinho, lembra? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Quem já decorou? Quem já decorou? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33, tá bom? Então a gente vai falar junto com o Pedro. O Pedro vai falar esse versículo e a gente vai falar com ele. E depois a gente vai se lembrar de Salmos 121, 1 e 2. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E aí, quem é que vai falar com a gente? Brenda e Mateus. E depois, quem vai falar com a gente? Maria Estevão. Vamos lá? Vamos ouvir primeiro o Pedro, com Mateus 6,33, depois Brenda e Mateus, e Maria Estevão, com Salmo 121, 1 e 2. Agora eu vou ler o versículo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Versículo Mateus 6,33. Tchau, um beijo. Para os montes. Eleva os olhos para o monte. De onde me virá o socorro? De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. e os céus e as terras. Salmo 121, Salmo 121, 1 e 2. 1 e 2. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Salmo 121, 1 e 2.
Deu para lembrar? Deu para lembrar? Deu. E deu para decorar? Porque a partir da próxima semana teremos versículo novo e leitura bíblica nova, tá bom? Então agora a gente vai fazer oração. Mas antes de fazer a oração de gratidão e súplica, eu quero contar uma história para vocês. Essa pessoa que vai fazer a oração, ela chama Laura, mas não é a nossa Laurinha e a outra nossa Laurinha, porque nós temos duas Laurinhas lá no departamento, não é? Não, é uma terceira Laura. Essa Laura que vai orar pra gente, ela é amiga da Maria e ela brinca muito com a Maria. E ela brinca com a Maria está contando algumas histórias da Bíblia para ela está ficando esperta de tantas histórias que a Maria está contando para ela. E ela fez a oração de gratidão e súplica. Então é uma visitante, né, que a gente não conhecia. Fiquei muito feliz de conhecer a Laura. Laura, participe mais vezes do culto das crianças, tá? É muito legal a gente ter nossos visitantes. E agora a gente vai fazer a oração e agradecer a Deus pelos aniversariantes do mês de outubro. Tia Mariane, tia Júlia Regis, tia Bárbara Veloso, tio Indiomar e tia Cláudia Gramático. Tá certo? Então a gente vai fazer a oração de gratidão e súplica com a nossa visitante Laura. Vamos lá? Querido Deus, obrigada pela minha vida, pela minha saúde, pela minha família, pelo meu lar que eu tenho, que é ótimo. Cuide de todas as crianças, dos meus amigos, que dê muita felicidade no mundo, que chegue logo essa vacina do coronavírus. Amém. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Bem-vinda, visitante. Gostou da saudação do João? O João fez essa saudação de novo, né, com a tia Bianca cantando. Ficou muito bom. E aí a gente colocou para te saudar. E agora, gente, ó, liga aí a cachola. Vamos prestar atenção que lá vem a mensagem. E a mensagem de hoje é uma coisa muito difícil, muito difícil. Amar os inimigos? Vamos escutar essa mensagem? Vamos ver como é que a gente consegue explicar essa história de amar os inimigos? Vamos lá, presta atenção, hein? É muito fácil a gente amar os amigos, não é? Muito fácil a gente amar os amigos. Mas a nossa mensagem de hoje, ela fala sobre amar os inimigos, amar aqueles que não são nossos amigos. Como é que a gente pode amar os nossos inimigos? Por isso é que tem esse monte de ponto de interrogação aqui. Amar os inimigos? Que coisa é essa? Bom, para variar, no meio desse monte de água... Nossa, por que será que eu coloquei um monte de água? No meio desse monte de água, eu vou dividir o quadro em dois e vou contar uma história da minha cabeça, porque eu preciso dizer para vocês que história é essa da gente amar os inimigos. Então eu vou contar uma história da minha cabeça e vou contar para vocês... dividir o quadro de novo. Eu vou contar para vocês uma história da Bíblia. Essa história da Bíblia é sobre dois personagens. E a gente vai ver esses dois personagens nessa história. E a gente vai ver o que aconteceu logo depois, na Bíblia também, com a história dessas pessoas. Então são as mesmas pessoas da Bíblia em tempos diferentes. A primeira história da Bíblia vai ser em um tempo, e depois vai se passar um tempo e eu vou contar uma outra história da Bíblia com esses personagens
tendo passado um tempinho da vida deles. Vamos ver o que é que aconteceu. Bom, primeiro então, o que é? A história da minha cabeça. E esse monte de água aqui é o seguinte, é porque a minha história vai se passar no fundo do mar. No fundo do mar também tem muito animal. E os animais do fundo do mar são muito, muito, muito interessantes. E estava acontecendo um rebuliço lá no fundo do mar, porque no fundo do mar ia acontecer uma coisa muito legal. Muito legal. Era uma festa de aniversário, que era para o ser marítimo mais simpático do mar, mais legal, que é o golfinho. O golfinho, ele é muito simpático. E aí a combinação era secreta. Ninguém podia contar para o golfinho sobre a festa surpresa que estava sendo preparada para o aniversário dele. E aí todo mundo se esmerando em fazer a festa dele, fizeram tudo que ele gostava de comer. Ele só não podia saber, né, que era segredo. Fizeram para ele, prepararam uma deliciosa refeição de crispes de plânctons. Ele adorava crispes de plânctons. E além desses crispes maravilhosos de plânctons, ele gostava muito do bolo de alga. Então o bolo dele seria esse bolo maravilhoso de alga, que era preparado pela melhor cozinheira do mundo submarino. A melhor cozinheira do mundo submarino tinha até uma cantina. Era a baleia jubarte. A baleia jubarte era a melhor doceira do mundo submarino. E além disso, de ter as coisas preferidas do golfinho para ele comer, também tinham arrumado um lugar para fazer a festa muito legal. Era um lugar muito fresquinho, gostoso, que era dentro de um navio que tinha naufragado. Então, lá dentro do navio naufragado é que foi o lugar que eles escolheram para fazer o aniversário. E o melhor local não podia ser outro. Eram os corais amarelos que estavam no convés do navio naufragado. Lá era fresquinho, lá era seguro, ia dar uma festa muito legal. E aí os convidados, né? Claro. Os convidados eram os polvos, os camarões, as lagostas, os baiacus, as tartarugas marinhas, as moreias, todos convidados. Ué, mas todos? Bom, os convites foram feitos pela Estrela do Mar. E para entregar os convites, ninguém melhor do que o cavalo marinho, que afinal ele é cavalo, né? O cavalo marinho entregou os convites junto com o peixe voador, o famosíssimo peixe borboleta. Só que eles estavam na maior dúvida, o cavalo marinho e o peixe borboleta. Eles não sabiam se eles iam entregar o convite para o ouriço. Porque, afinal de contas, todo mundo sabia que o golfinho era inimigo do ouriço. Muitas vezes a paz no fundo do mar ficava abalada porque essa inimizade, que não se sabe nem de onde começou, fazia uma confusão danada no fundo do mar. Ah, era tão bom se não fosse assim. E, na verdade, o problema não era do ouriço. O ouriço era gente boa. O problema era do golfinho, por incrível que pareça, por mais simpático que ele fosse. O ouriço era da paz. E ele já tinha tentado várias vezes a reaproximação. E ele não desistia. Ele queria investir nessa amizade. Bom, essa história de amizades e inimizades vai ficar um pouquinho parada por aqui, porque não é bom a gente colecionar inimigos. Mesmo que uma amizade possa parecer impossível, a gente não deve odiar ninguém. O nosso Deus não nos ensina a odiar ninguém. Pelo contrário, a gente aprende na Bíblia, em vários momentos, que a gente deve continuar orando pelos nossos inimigos. Eu vou contar para vocês uma história bíblica que tem a ver com essa história de amizades e inimizades e gostar do inimigo. Para a gente poder entender o nosso título da mensagem de hoje, que é Amar os Inimigos. A nossa primeira história de hoje chama Davi poupa a vida de Saul.
esses dois personagens, Davi e Saul, é que vão ser contados aqui na nossa história. E a primeira história sobre esses dois personagens está escrito no primeiro livro de Samuel, no capítulo 24. E lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 24, conta a história do momento em que Davi poupa a vida de Saul. Ou seja, Davi não mata Saul. Mas por que Davi deveria matar Saul? Não, ele não devia matar Saul. Mas vamos entender quem era esse famoso Saul. Saul era um rei. Era o rei de Israel. E Saul foi escolhido para ser o rei de Israel. Só que Saul, ele era um sujeito nervoso, irritado, zangado. E estava cada vez pior. Foi dado a ele várias chances dele melhorar. Deus mostrou para ele vários caminhos bons para seguir. Mas ele continuava seguindo caminhos que não eram os caminhos que Deus mandava. E muitas vezes, para se acalmar, ele gostava de ouvir música. E não é que quem tocava música para ele na harpa era Davi. Vocês se lembram que Davi era um pastorzinho de ovelhas e que porque ele cuidava das ovelhas, ele sabia tocar esse instrumento chamado harpa para acalmar as ovelhas. Vocês se lembram? Então, Davi foi escolhido por Deus para reinar em Israel depois que Saul morresse. Ele, Davi, já sabia que ele seria o rei de Israel depois que Saul morresse. Mas ele não tinha nenhuma vaidade com isso. Pelo contrário, ele gostava de acalmar o rei Saul. Quando o rei Saul estava muito nervoso, chamava quem? Chamava Davi para tocar harpa para ele. Mas vocês sabem que Saul era tão nervoso, que teve uma vez que Davi estava tocando harpa para ele e Saul se levantou, pegou uma lança e lançou uma lança em cima de Davi para matar Davi. Se não fosse Davi se abaixar, a lança teria ido diretamente para Davi. Ela fincou na parede e não pegou em Davi, porque era a intenção do rei Saul matar Davi com aquela lança. E mesmo assim, Davi continuava ali tocando harpa para ele, acalmando ele. Mas teve um momento que ficou insuportável e Davi começou a fugir do rei Saul. E o rei Saul ficava perseguindo, junto com os soldados, Davi. Davi se escondia, ele perseguia, Davi se escondia, ele perseguia. Saul começou a ficar fixado em matar Davi. Ora, era para Davi ter muita raiva de Saul, né? Afinal de contas, ele era perseguido o tempo todo e não podia ficar quieto, que Saul ia atrás dele para matar. Era o caso de Davi ficar zangado com ele. Mas um dia, Saul, perseguindo Davi, que está aqui, ele perseguiu Davi e ele entrou numa caverna. Nessa caverna ele ficou distraído. E todos os guardas também distraídos e descansando, dormindo. Davi viu que Saul entrou nessa caverna, devagarzinho entrou, e ele estava até com uma faca na mão. O que ele poderia ter feito? Ele poderia ter matado Saul e se livrado daquela perseguição. Não podia? Mas acontece que Deus manda a gente amar os nossos inimigos. A gente tem que fugir deles, porque eles podem fazer coisas ruins conosco, mas a gente tem que amá-los. Então Davi foi lá, quietinho, pegou e cortou um pedaço da manta de Saul e quietinho, ele saiu da caverna, levando um pedaço da manta de Saul. E quando ele chegou bem longe, ele falou: Saul, olha só, estive perto de você, poderia ter te matado, mas eu não te matei.
Eu estou aqui com um pedaço da sua manta para provar que eu estive aí pertinho de você, com a possibilidade de tirar a sua vida, porque você me persegue. Você me persegue muito, você quer ser meu inimigo, mas eu não tirei a sua vida, eu poupei a sua vida. Lembra do título da história? Davi poupa a vida de Saul? E ele falou assim: eu não quis te matar, e não vou te matar, porque você é o rei de Israel. Você me persegue, mas eu não vou te matar. E eu não sou seu inimigo. Você pode ser meu inimigo, mas eu não sou seu inimigo. Olha que beleza de testemunho do Davi, não é? A Bíblia diz que Davi tinha um coração que era um coração segundo a vontade de Deus. O que é isso? É um coração que gostava de fazer as coisas certas. Então Davi fez o que era certo. Davi não matou Saul. Bom, acontece que muitos anos se passaram e Saul morreu. E Davi virou rei de Israel. Ele já estava velho e virou rei de Israel. E nós vamos então contar uma outra história que fala o seguinte, fala sobre a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E quem era Jonatas, tia, que você não falou nada ainda nessa história? Jonatas era o filho de Saul. Então esse título é A Bondade de Davi para com o neto de Saul. Pois se era filho de Jonatas e Jonatas era filho de Saul, então Davi foi bondoso para o neto de Saul, que era filho de Jonatas. E essa história está escrita no 2º livro de Samuel, no capítulo 9, versículo 1 até o 13. Jonatas, Jonatas, Jonatas. Olha só, gente, Jonatas era filho de Saul, daquele rei zangado que queria matar Davi. Davi está aqui mais jovenzinho, maiorzinho. E Jonatas, por incrível que pareça, apesar de ser filho de Saul, ele era o melhor amigo de Davi e ajudou muitas vezes a Davi fugir do próprio pai. O pai Saul estava perseguindo Davi e Jonatas ajudava. Bom, já mostrei quem era Jonatas, mas essa história vai mostrar como depois de muito tempo, quando Saul já havia morrido, e Davi já era mais velho e já era rei de Israel no lugar de Saul, ele pegou e perguntou assim para os funcionários dele: me digam, por favor, ainda existe alguém da casa de Saul que eu possa usar da bondade de Deus para com ele? Olha só, Davi foi tão perseguido por Saul, tão perseguido, e ainda depois que Saul morreu, ele perguntou para as pessoas se existia alguém ainda lá na casa de Saul, algum parente de Saul, para ele poder usar de bondade. E aí falaram para ele assim: olha, lá na casa de Saul tem lá um funcionário, um servo de Saul, que ainda é vivo, chamado Ziba. Pergunte a Ziba se tem alguém lá na casa de Saul. Então Ziba chegou perto do rei Davi, se ajoelhou e falou: rei Davi, tem sim, tem uma pessoa lá da casa de Saul que ainda é vivo. É o filho de Jonatas. Jonatas, o amigo de Davi, que era filho de Saul, também já tinha morrido. E o Saul também já tinha morrido. Mas existe um filho de Jonatas. E esse filho de Jonatas, ele tem um problema na perna. Ele tem um defeito na perna. Ele é um jovenzinho, mas quando ele era pequenininho, ele estava no colo da babá dele e ela correndo caiu e ele caiu também e machucou a perninha e ele ficou com defeito na perna. E o rei Davi falou: nossa, que pena, que lamentável. E esse menininho, ele é vivo? E aí Ziba falou: é sim, rei Davi, ele é vivo e ele já está um moço muito grande. Só que
ele tem um defeito na perna, ele é aleijado. E o nome dele é Mefibosete. Então o rei Davi falou assim: traga então Mefibosete para que eu use da bondade de Deus para com ele. Então Mefibosete foi trazido até a presença do rei Davi. Olha só que beleza. Mefibosete era neto de Saul, que perseguia Davi o tempo todo, corria atrás dele para matar ele. Mas Davi foi o que? Amigo de Mefibosete. Ele quis usar de bondade para com Mefibosete. Por quê? Porque Deus ensina a gente a amar nossos inimigos. Então, Davi chamou Mefibosete para sentar na mesa junto com os filhos dele e fazer todas as refeições a partir daquele dia no palácio junto com ele, rei Davi, o neto do perseguidor de Davi, o neto de Saul. Foi bem tratado na casa de Davi. É assim que a gente deve fazer, sabia? É assim que a gente deve fazer. Mas aí, a gente vai ler na Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 6, do 27, do finalzinho até o 28, isso que a gente contou na nossa história do livro de 2 Samuel, de 1 Samuel e de 2 Samuel. Aqui diz o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Nossa, que difícil, tia. Bendizei aos que vos maldizem, ou seja, fale bem daqueles que falam mal de você, e orai pelos que vos caluniam. Orem por aqueles que falam coisas de você que não são verdade. Amai os vossos inimigos. Que coisa difícil de fazer, mas a Bíblia nos ensina a fazer assim como Davi fez. Mesmo Saul correndo atrás de Davi para matar Davi, Davi não só poupou a vida de Saul, como depois que Saul morreu, acolheu Mefibosete, que era o neto dele, na casa dele. E aí eu pergunto para vocês: tia, você contou uma história da sua cabeça que não terminou. Afinal de contas, como é que terminou a história do ouriço e do golfinho que fez aniversário? Alguma coisa tem que ter acontecido, mas e o ouriço? Acontece que o ouriço fez o seguinte: ele teve uma ideia maravilhosa. Ele mandou um vídeo para o golfinho dizendo como que o golfinho era importante, elogiando a sua inteligência, a inteligência do golfinho e da família dele. E nesse vídeo ele falava como que era legal a possibilidade da comunicação sonar do golfinho, porque o golfinho se comunica com um som só deles. E é muito, muito legal essa comunicação deles. Fora que o golfinho é um ser muito inteligente do mundo submarino. E aí o golfinho não resistiu, né? Irresistível. Um vídeo legal desse que o ouriço fez, eles acabaram ficando amigos. Voltaram a ser amigos porque foi irresistível, não teve jeito. Tá certo? Então a gente precisa ser amigo de todos e amar a todos os nossos amigos e todos os nossos inimigos, aqueles que não gostam da gente também. Porque tem gente que não gosta da gente, mas a gente deve amá-los. Tem que amar a todos. Amar o próximo como a nós mesmos. É assim que Deus nos ensina. Gostaram? Gostaram da história? Gente, vocês viram que legal que tinha no aniversário do golfinho? Vocês pensam que tinha brigadeiro? Não tinha, não. Tinha crispes de plânctons e tinha bolo de alga. Mas aí deve ser lá o que ele come, né? Não sei, não tenho a menor ideia, né? Mas enfim, devia estar uma festa bem animada lá no coral que tinha lá no navio naufragado, né? Naquela parte do convés que tinha os corais amarelos. Mas o mais importante nessa mensagem foi a gente ver como é difícil a gente amar os inimigos. E a Bíblia manda que a gente ame os inimigos. A gente deve se afastar
para não se prejudicar. Às vezes o inimigo quer prejudicar a gente, então a gente tem que manter uma certa distância, mas a gente deve amá-los ao ponto de fazer como o versículo da Bíblia diz, orar pelos inimigos, orar por eles e nunca se perder a esperança de um dia ser amigo, não é verdade? Então a gente tem que fazer a nossa parte é amar todas as pessoas, o próximo como a nós mesmos. E aí, entre todas essas pessoas estão os amigos e estão os inimigos também. A gente deve amá-los e amar demonstrando amor, muitas vezes quietinho no nosso canto, fazendo uma oração por ele. Meu Deus, abençoe o fulano, ele não gosta muito de mim, mas eu o amo, tá certo? Bom, então agora a gente vai cantar uma música que chama Nossa Missão. E a nossa missão é divulgar esse amor de Jesus para todo mundo, falar do amor de Deus para todo mundo. E aonde Deus nos mandar, a gente vai. Quem vai cantar essa música para a gente é aquela nossa amiguinha lá da Igreja Presbiteriana de Olaria, em Nova Friburgo, é a Esther. E é uma música bem comprida. Vocês se lembram que tem o QR Code em algum lugar, né? É embaixo, tá bom? Tem o QR Code aí que você aponta o seu celular e você consegue ter o boletim com as letras das músicas. Então, vamos acompanhar a letra da Esther, que é muito legal essa música, muito bonita. Então, a gente vai acompanhar agora, quietinho, a letra da Esther. E quando ela repetir o refrão, como a gente já vai saber um pouquinho, a gente repete também e vai aprendendo a música, para a gente aprender bem, tá certo? Então, vamos lá. Obrigada, Esther, que já nem é mais nossa visitante. Tanto já cantou aqui, né, no culto. Muito obrigada mesmo, Esther. Um beijo para você, para sua família, para sua igreja, tá certo? E agora a tia Ângela vai fazer uma oração, a oração do Pai Nosso. E a gente vai acompanhar a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso da tia Ângela, ela vai ser feita ao lado do cachorrinho que ela tem, que é uma gracinha, muito bonitinho.
mas ele ficou bem quietinho para fazer oração. Nós agora vamos colocar a nossa mão assim, fechar os nossos olhos e a gente vai fazer a oração do Pai Nosso junto com a tia Ângela, tá certo? E eu quero desejar a todo mundo uma semana de paz, de alegria, de felicidade, sabe? Porque é isso que a gente tem no coração, a alegria que está em Cristo Jesus. Depois que a tia Ângela fizer a oração do Pai Nosso, a gente vai fazer assim com as mãos para a gente receber a bênção de Deus através do reverendo, tá certo? Então agora a gente vai fechar os nossos olhos, a gente vai fazer a oração com a tia Ângela, depois a gente vai fazer assim para a gente receber a bênção. Oi, a gente vai fazer a oração do Pai Nosso. E Deus ama os animais e ama as pessoas, então hoje o Milo vai me ajudar também a fazer a oração do Pai Nosso, não vai, mãe? Então vamos fazer. Mãozinha assim e vamos fazer a oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aí, crianças, mais um domingo, mais um dia de bênçãos, mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. E terminando esse culto, como a gente sempre faz, eu agora quero abençoar vocês. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.